Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 4 de Estatística, que é a complementação das medidas de tendência central. E nesse vídeo nós vamos estudar as medidas separatrizes, as medidas de dispersão e medidas de assimetria. Esses assuntos parecem ser desconectados, mas na verdade eles são intrinsecamente unidos. Todos eles vão usar as medidas de tendência central, média, moda e mediana, e a gente vai inserir uma nova medida que é a medida de dispersão. Todas essas medidas juntas vão dar uma ideia muito melhor da nossa massa de dados e a gente consegue tirar conclusões e visualizar propriedades de maneira mais simples e melhor ainda. A gente consegue quantitativamente dar um coeficiente que mostre como é o comportamento dessa massa de dados. Então vamos começar com as medidas separatrizes. Na verdade, nós já estudamos uma medida separatriz que é a mediana. Só que ela não é a única. Então nós vamos estudar outras medidas separatrizes que vão auxiliar a perceber como é que os dados se dispersam no conjunto, como é que é a distribuição deles em relação ao ponto mais alto, que é a moda. A gente tem várias coisas para estudar. Vamos pegar uma por uma aqui. Quando a gente estudou mediana, qual era a ideia que tinha na mediana? A gente tinha uma massa de dados que a gente já tinha feito transformado ela em rol, ou seja, dado uma ordenação nela, e se eu colocar ela numa linha, por exemplo, como se fosse uma linha aqui, como se fosse um rol, a gente estaria partindo aqui de um ponto A, chegando a um ponto B, e a minha mediana estaria aqui no meio. Então, nessa parte esquerda aqui e nessa parte direita, eu tenho a mesma quantidade de dados. Essa é a noção que a gente tem de mediana. É o ponto em que eu separo os dados em duas partes com a mesma quantidade de dados ali. Essa aqui é a mediana. Não existe só a mediana. Se eu posso separar em 2, por que eu não posso separar em 4? Por que eu não posso separar em 10? Por que eu não posso separar em 100? Essas medidas são medidas separatrizes, ou seja, que eu separo o meu conjunto, quando ele está ordenado, em quantidades iguais. E eles vão receber nomes diferentes. Quartil, quando eu divido em 4 partes. Decil, quando eu divido em 10 partes. Percentil, quando eu divido em 100 partes. Vamos dar uma olhada uma por uma aqui. Mas primeiro eu queria fazer um esqueminha aqui para entender bem como é que funciona os quartis e os decis. Decis é mais um pouquinho difícil de escrever, que eu tenho dificuldade aqui na reta de separar em 10 partes iguais. Mas o quartil é bem fácil. Quando eu estou dividindo em quartil, esse aqui é o primeiro quartil. Esse aqui é o segundo quartil. Esse aqui é o terceiro quartil. Você deve observar que o segundo quartil equivale à mediana. Tá? É a mesma coisa. Aqui também está o ponto A, o início e o fim do conjunto. Se eu dividir aqui no decil, eu vou partir do A, chegar em B também. Só que aqui eu vou dividir em 10 partes. Então aqui eu vou botar o decil 5 e aqui eu vou botar 5 para cá. 1, 2, 3, 4. Então eu tenho 5 elementos para cá, então aqui eu tenho D1, D2, D3, D4. Observe que eu tenho 5 intervalos aqui, até chegar ao D5. E eu vou botar mais para cá o D6, D7, D8, D9. Então tenho 5 intervalos para cá, 5 para lá. Seria D10, né? Seria o B ali. Tem que observar também que o D5, decil 5 equivale ao quartil 2, que equivale à mediana. E eu só tenho aqui divisão em partes diferentes. Percentil já é uma coisa mais difícil de escrever, mas é como se eu pegasse essa reta e pudesse dividir em 100 partes. Se não for difícil dividir em 10, mas dividir em 100 agora. Eu não vou conseguir fazer isso aqui na mão. Mas aqui, esses são os fundamentos que vão determinar como é que a gente vai calcular os quartis, os quartis, decis, percentis, etc. Vamos colocar aqui uma distribuição para a gente reestudar como é que a gente fazia a mediana, e eu faço o primeiro e o terceiro quartil aqui como exemplo. Então aqui eu coloquei uma distribuição, isso aqui pode ser qualquer coisa, distribuição, sei lá, de salários, distribuição de alturas, qualquer coisa que você queira. Aqui eu tenho a frequência simples dele. Vamos colocar aqui do lado a frequência acumulada. Como é que fica aqui a frequência acumulada? O primeiro, você deve lembrar, fica 5 mesmo. O segundo, 5 com 12, vai ficar 17.
Aí, 17 com 20 vai ficar 37. 37 com 14 vai ficar 51. 51 com 10, 61. 61 com 4, 65. Bom, se eu tenho 65 dados, onde é que está a metade, né? Eu estou ali, a metade vai ficar no 32,5. Então, como é que eu separo os dados em dois ali, né? Duas partes. Então a gente vai ter aqui, se eu tenho 65, vai ficar 32,5. Bom, onde é que está essa classe, então? A classe mediana. A gente vai ter que estar onde ela está fazendo na acumulada aqui 32,5. Onde é que é isso? Eu estou nessa região aqui, né, onde eu chego no 37, que é a primeira classe que eu tenho que ultrapassa ali 32,5. Então aqui, pessoal, eu já sei onde está a minha classe mediana. Agora vamos lembrar como é que a gente calcula essa mediana, que vai ser um ponto aqui no meio, né, entre 30 e 40. Basicamente, como é que a gente pode fazer aqui o método da triangulação? A gente coloca aqui, né, 30, 40. Eu sei aqui que a minha amplitude total aqui vai ficar 10, né? Aí eu coloco aqui qual é a frequência da minha classe na vertical, no cateto vertical aqui do triângulo. E a gente tem aqui 20 unidades. A frequência dele é 20 nessa classe. Quanto é que eu preciso chegar para sair, para chegar na mediana, né? Eu estou em 17 e eu tenho que chegar até 32,5. Então eu tenho 32,5 menos 17. Quanto é que dá isso, né? 5 menos 0, 5. Aí vai ficar 11 menos 7, 4. 2 menos 1, 1. Então eu tenho que andar aqui 14,5 a partir do início da classe. Então aqui eu tenho que andar aqui 14,5. Então, dos 20 que a gente tem na classe, nós vamos utilizar, na verdade, 14,5. Aí eu quero saber onde é que eu vou parar aqui. Aí vão ser a semelhança de dois triângulos, só lembrando, né? Então, x está para 14,5, assim como 10 está para 20. Então, nós vamos ter o quê? Quando eu multiplicar aqui, pode cortar esse com esse, né? Então, na verdade, o x vai ficar 14,5 dividido por 2. Que para mim vai ficar quanto? 7,25. Esse 7,25 ainda não é a mediana, obviamente, mas é o quanto eu vou andar a partir do início da classe para chegar na mediana. Então eu posso dizer aqui que a mediana, deixa eu botar aqui no cantinho, a mediana aqui vai ficar igual a 30 mais 7,25, que é igual a 37,25. Então essa aqui é a mediana da minha distribuição. Bom, vou guardar ela aqui e aí a gente vai comparar agora como é que a gente calcula esse método com os quartis e depois um decil qualquer. Tá? Então eu vou calcular para vocês agora o primeiro e o terceiro quartil dessa distribuição. Para calcular aqui o primeiro quartil, vou botar aqui, primeiro quartil da distribuição. O que a gente vai fazer? De uma maneira muito parecida com o que a gente fazia para a mediana. Eu tenho que procurar na frequência acumulada onde é que está 1/4 dos dados. Aí a gente vai ter que fazer quanto é que é 65 sobre 4. Então deixa eu botar aqui no cantinho, 65 dividido por 4. Quanto é que vai dar isso? 65 dividido por 4 vai ficar 16,25. E esse é o ponto que eu vou procurar ali nas frequências acumuladas onde é que ele está. Ó, você observa aqui que o 17 ultrapassa o valor 16,25. E essa é a primeira classe que tem a frequência acumulada maior do que 16,25. Então essa aqui é a classe que eu quero procurar. Vou salientar ela aqui. Então aqui como é que eu vou fazer as contas do meu primeiro quartil? A primeira coisa que eu tenho que fazer é separar a classe. Da mesma forma que a gente calcula mediana, não faz em si diferença. Né? A minha classe começa em 20, acaba em 30. E aqui eu vou botar um triângulo com a frequência dessa classe, frequência simples. Aqui é 12.
Então aqui vem para cá. E eu vou colocar aqui no meio, eu não preciso colocar o triângulo aqui com muita precisão não, bota de qualquer maneira. Eu só vou para fazer a semelhança. Não preciso ter ali exatamente quanto é que vai andar na horizontal. O que eu não posso esquecer é que aqui a amplitude dele é 10. Então, esse comprimento daqui aqui vai ser 10. Então, beleza. O quanto é que eu preciso andar para chegar no meu primeiro quartil? Você tem que lembrar que eu estou em 5, né, na classe anterior, e eu tenho que andar até 16,25. Né? Então, quanto é que eu vou ter que andar de 5 para chegar em 16,25? Vou ter que andar 11,25. Então, aqui, eu vou colocar 11,25. Eu quero saber qual é esse cara aqui, ou seja, qual é a posição na classe, que é de 20 e 30, que eu vou colocar a minha mediana. A conta é simples, né? Eu posso fazer x está para 11,25, assim como 10 está para 12. Então, eu vou ter que o x vai ficar igual a 11,5 vezes 10 sobre 12, que é 112,5 dividido por 12. Vamos lá para a nossa calculadora aqui para chegar nessa conta. Então aqui como é que eu faço essa conta? 112,5 dividido por 12. Quanto é que deu? 9,375. Tá, como é que eu vou calcular então o meu primeiro quartil aqui? Eu vou ter que partir do início da classe, que é 20, e agora eu vou ter que somar esse valor que é 9,375. Então, meu primeiro quartil vai ficar igual a 29,375. Então, é lá no finalzinho da classe, né? Observa que eu tenho que chegar em 16,25 e a frequência acumulada é 17, então está fazendo sentido. Vou guardar aqui também esse valor, que é o primeiro quartil, 29,375. Agora vamos ver o nosso terceiro quartil. Nosso terceiro quartil, então, vai dividir essa massa de dados em 75% para a esquerda e 25% para a direita. O primeiro quartil, o que ele fazia? Separava em 25% e 75%. Então aqui como é que vai ficar? Eu quero calcular quanto é que é. 65 aqui vezes 3 sobre 4. Vamos ver quanto é que é isso aqui na calculadora. 65 vezes 3 dividido por 4. Então a gente vai ter ali que é 48,75. Bom, voltando então, a gente tem que chegar na posição 48,75. Eu tenho mais ou menos aqui achar onde é que é. Onde é que vai ser a primeira vez que eu vou ultrapassar esse valor de 48,75? É nesse aqui, né? Aqui é 51. Então a gente vai estar trabalhando na classe de 40 a 50. Tá? A primeira vez que ultrapassa 48,75 é a nossa classe entre 40 e 50. O quanto é que eu preciso, então, andar, né, dentro dessa classe para chegar no terceiro quartil? Eu tenho que fazer 48,75 menos 37. Como é que fica isso? 48,75 menos 37. 11,75. Então eu preciso andar aqui 11,75 dentro da classe que vai 40 a 50. Então, mesmo procedimento de antes. Eu vou pegar aqui e botar o início aqui da minha classe. Ela inicia em 40, termina em 50. Eu tenho a amplitude de 10 e eu tenho aqui a frequência, no caso de 14. E eu tenho aqui que fechar um triângulo. E qual é a frequência que eu vou estar procurando aqui? Ou seja, quais os valores, até quando eu vou estar andando na classe para conseguir que isso chegue num valor acumulado de 48,75. Eu tenho que fazer 48,75 menos 37. Vai dar 11,75. Então o que a gente tem que fazer? Colocar aqui um valor de x. Aí a gente tem o x pequeno, cateto pequeno está para o cateto grande, está para 10. Assim como o cateto pequeno, 11,75, está para o cateto grande,
que é 14. Então a gente vai ter aqui que o x vai ficar 117,5 sobre 14. Vamos fazer essa conta. 117,5 dividido por 14, que gera o resultado de 8,39. Então aqui dá 8,39. Nós sabemos que isso aqui ainda não é o terceiro quartil. O terceiro quartil vai ser a localização na classe, que vai de 40 a 50, com 8,39 ao invés de 14 de frequência. Então a gente vai ter ali 48,39 no quartil 3. Tá, aí a gente consegue assim calcular os quartis de qualquer distribuição. Lembrando que o segundo quartil bate com o mediano. Vamos dar uma olhadinha como é que a gente calcula o decil, um decil aqui e um percentil nessa mesma distribuição. A título de exemplo, vamos calcular onde é que está o sétimo decil. Onde é que a gente encontra esse valor? A primeira coisa que eu tenho que fazer é saber onde é que está essa posição, né? Então a gente tem que fazer aqui 65 vezes 7 sobre 10, para saber onde está o sétimo decil. Então aqui eu vou pegar 65 vezes 7 dividido por 10, que é igual a 45,5. Então a gente tem aqui frequência acumulada de 45,5. Legal. Onde é que está esse valor de 45,5? Deve estar observando, está também naquela classe 40-50. Por acaso tinha sido a mesma classe que a gente tinha calculado a terceiro quartil. Tem que fixar aqui também nessa. Ali está o sétimo decil também. Se você pensar bem, o sétimo decil, terceiro quartil, um está 70%, outro está 75%. É razoável que eles estejam ali na mesma classe, né? Esses dois valores. Podia ter colocado qualquer outro ali, nono decil, terceiro decil, tá? Não faria diferença. A gente continua ali, o triângulo, né? Vai ser o mesmo, que começa em 40, vai até 50. Aqui, a frequência dessa classe é 14. E nós vamos querer andar apenas até 45,5. Eu saí de 37. Como é que fica 45,5 menos 37? Aqui eu vou aproveitar já. 37, que é 8,5. Então, eu vou andar aqui 8,5 ao invés dos 14. Nem aqui vai estar o meu x. A amplitude é 10. Conta mesmo, x sobre 10 vai ficar igual a 8,5 sobre 14. Então, o x vai ficar 85 sobre 14. Né? Então, aqui dividido por 14 vai ficar 6,07. Né? Então, vou botar aqui 6,1. Ora, então qual é o sétimo decil, que a gente chama de D7? Vai ficar igual a 40 mais 6,1. Que é igual a 46,1. Com isso a gente calcula qualquer outro decil. Eu vou mostrar agora como é que calcula o 35º percentil. Vamos fazer isso agora. Como é que a gente vai calcular aqui o 35º percentil? Eu vou ter que saber onde é que ele está, né? Então eu vou pegar aqui 65 vezes 35 sobre 100. Eu vou ter que ver onde é que está esse cara. Então vamos lá, 65 vezes 35 dividido por 100. Ele vai ser 22,5. Então eu vou guardar aqui para não esquecer, 22,75. Bom, aí o que eu tenho que fazer é procurar onde é que está a classe que tem frequência maior do que 22,75, né? Então essa aqui. Por quê? A primeira, 37, passa 22,75 e a anterior não passa. Então, vou estar trabalhando aqui nessa classe. Como é que a gente faz? Agora eu vou pegar o triângulo igualzinho, só que a gente vai começar aqui na 30, indo até a 40. Né? Qual é a frequência dela? A frequência dela é 20. Quantos eu vou ter que passar para chegar aqui no 35º percentil? Ó, eu vou ter que andar, o acumulado dá 22,5 e a gente tinha já
o acumulado anterior é 17. Então 22,75 menos 17, como é que vai ficar? 5,75 aqui. Aqui o x, em baixa amplitude da classe também é 10. Então eu posso colocar x sobre 10. Pequeno está para o grande, assim como 5,75. Pequeno vai estar para o grande, que é 20. Conta mais fácil, 5,75 sobre 2. 2,875. Então, qual é o 35º percentil? Então a gente costuma escrever percentil 35. Vai ficar igual a 30 mais 2,875. Então 32,875. Está 32,9 aproximadamente. Então assim, pessoal, a gente sabe calcular todas as medidas separatrizes que eu quiser. Eu posso criar uma aqui. Em vez de dividir por 100, posso dividir por 300. Posso fazer o que eu quiser. O procedimento vai ser o mesmo. Tá? Não é suficiente para a gente somente ter as medidas separatrizes, além da média e da moda. Nós precisamos também ter medidas de dispersão. Vamos a um exemplo aqui que eu vou colocar com alvo para vocês. Vocês vão entender qual é o que está por trás da medida de dispersão. Então aqui, ó, imagina um alvo e que você possa aqui no alvo colocar um sistema de eixos aqui, onde cada ponto que você acerte no alvo, você pode relacionar com um par ordenado. Então suponha que no alvo que eu vou acertar aqui em 4 posições diferentes. Eu vou acertar uma por aqui, outra por aqui assim, aqui e aqui. A gente tem um problema aqui. Eu não botei exatamente aqui na bissetriz, mas que mais ou menos aqui assim. Suponho que todos eles aqui estejam exatamente na bissetriz, tá? Os 4 tiros aqui que eu dei. Eu tenho o seguinte problema. Cada ponto desse, eu tenho uma ordenada simétrica. Então esse aqui, ó, se for, vamos supor, tá? Que aqui seja o ponto 2, 2. Aqui vai ficar o menos 2, 2. Quando eu somar os dois, as abscissas vão se cancelar. Aqui as ordenadas vão se cancelar. Quando eu somar os 4, a média dá 0. Significa que na média eu acertei aqui no meio. Isso é um problema. Eu não acertei aqui no meio. Então isso aqui serve para te mostrar que não adianta simplesmente você ter a média dos seus dados para você conhecer bem o seu conjunto. Você precisa saber também o quanto eles estão dispersos. Tá? Observa aqui, ó, se eu tivesse acertado esses tiros, por exemplo aqui, ó, eu também teria a média 0, só que eu estou mais perto. Se eu tivesse acertado aqui, eu também teria a média 0, mas estaria muito mais perto. E se eu tivesse acertado no meio os 4 pontos, também teria a média 0. E, no entanto, a diferença entre todos esses grupamentos de tiro que eu dei, claro que há. Né? É muito melhor você acertar ele no meio. Então a gente tem que criar uma medida que permita uma mensuração dessa aproximação, que a gente vai chamar de medida de dispersão, o quanto esses dados estão dispersos. O problema da medida de dispersão é que ela vai perder também a média. Observa aqui que se eu tiver os tiros todos agrupados, mas fora do centro, eles vão estar agrupados também. E se eles estão agrupados, eles têm pouca dispersão. Imagina esse caso aqui. Ó, dei aqui vários tiros, todos eles próximos, tá? Mas fora do centro. Isso aqui indica para mim que esse atirador é bom, ele só está com uma arma mal calibrada, mas é um bom atirador. Todos os dados estão bem concentrados na mesma região. Então você vai ter uma dispersão pequena. Bom, como é que a gente separa então as massas de dados que a gente tem? A primeira forma é que a gente vai ter por semelhança. Quando você separa os dados por semelhança, separa eles em classes. Então você vai colocar a classe de 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, etc. Isso você está separando os dados por semelhança. Qual é a outra medida que você tem que ter para conseguir trazer informação sobre os dados? É a dispersão, ou o que a gente chama em estatística também de variabilidade. Eu tenho que saber se eles estão próximos ou longe um do outro. Então, juntando essas duas noções, tanto de similaridade quanto de variabilidade, aí nós conseguimos ter uma ideia muito melhor do nosso conjunto de dados.
A nossa primeira medida de dispersão, ela é extremamente simples, extremamente ingênua, vai ser a amplitude total. Vamos dar uma olhadinha, ver como é que a gente entende ela. Então, tem aqui, amplitude total. Vamos supor aqui que eu tenho um conjunto pequenininho, dado por, sei lá, 15, 18, tem que estar em roll só. 23, 44, 47. Qual seria a minha amplitude total aqui? A amplitude seria simplesmente o maior menos o menor. Então vai ficar 47 menos 15, que vai dar aqui 32. Então essa aqui é a amplitude total do meu conjunto. Eu vou dizer assim, se todo mundo fosse 15 ali, a amplitude total seria 0. Ficaria 15, 15, 15, 15, 15, todos os lados ali. Ficaria 15 menos 15, 0. Então, a amplitude total ela funciona, de certa forma. É uma maneira rápida, porém grosseira, de você dizer como é que os dados são dispersos. Um dos problemas, se eu tivesse todo mundo 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 e o último 47, eu teria a mesma amplitude. Ou seja, a mesma medida de dispersão. Então, ela não é uma medida assim muito boa, mas ela, por incrível que pareça, tem aplicações práticas. Uma que você pode observar é toda vez que você liga a televisão e verifica a previsão do tempo. Você coloca ali, a máxima do dia vai ser 35 graus, a mínima 12. Aí você trabalha ali com amplitude, a variação de temperatura no dia. Então não é totalmente de se jogar fora. Existem aplicações, porém são poucas. A amplitude total não é uma, assim, vamos dizer, uma boa medida para você dar como é que os dados se dispersam. Para as outras medidas, a gente tem um problema. Para as outras medidas de dispersão. A medida de dispersão que você vai utilizar depende de qual medida de tendência central você utilizou. Via de regra, quais que você usa? Mediana e média, para calcular a dispersão. Nosso problema é, se você escolher média, você vai ter que escolher um tipo de medida de dispersão. Se escolher mediana, vai ser outro. Vamos começar com a mediana, que a gente já está mais acostumado aqui a fazer as contas, em virtude desse vídeo. Então, vamos colocar aqui, usando mediana. Usando mediana como medida de tendência central. E a gente vai ter a medida de dispersão chamada amplitude semi-interquartílica. É um nome difícil, mas é simplesmente você fazer isso aqui. D. Geralmente a gente usa dq para amplitude semi-interquartílica, vai ficar o Q3, quartil 3, menos o quartil 1, dividido por 2. Tá? Você deve observar o seguinte, a mediana é exatamente o quartil 2. Então, se o quartil 3 e o quartil 1 estiverem próximos, o que vai acontecer? Eu vou ter uma medida de dispersão mais baixa. A grande vantagem dessa aqui é que não importam os limites superior e inferior da tua distribuição, porque eu estou utilizando os limites dentro do quartis. Então ela tem essa vantagem. Ela não se influencia pelos fatores extremos, e sim pelos fatores que estão mais concentrados no meio, que vão formar a diferença entre os quartis. Se eu botar um dado aqui, vamos buscar aquele problema que a gente trabalhou há pouco tempo, e aí vamos pegar a diferença interquartílica ali, porque a gente já fez as contas, tanto de mediana quanto dos quartis. Então, está aqui a nossa distribuição, e a que a gente tinha como mediana, foi encontrado, foi o valor de 37,25. O primeiro quartil era 29,375. E o terceiro quartil igual a 48,39. Nós temos aqui uma amplitude semi-interquartílica dada por 48,39 menos 29,375 dividido por 2. A única coisa que eu fiz ali foi dar uma arredondada. Vamos ver quanto é que isso aqui dá. Nós temos aqui então 48,39 menos 29,38. Vamos ver quanto é que dá isso? Pega esse valor e divide por 2. Isso aqui é a amplitude semi-interquartílica igual a 9,505. 9,5. A dificuldade que a gente vai ter aqui é como, na verdade, você interpreta esse resultado. Simplesmente, quando você está calculando uma dispersão, você encontra um valor e
só tem sentido se você alterar os valores ali de frequência, por exemplo, das classes, aí você compara os que são mais dispersos e menos dispersos. Mas a gente tem um problema grave. Você tem que ter em mente que quando eu encontro aqui esse 9,5, nós vamos ter a mesma unidade que a gente estava trabalhando aqui nas classes. Vamos supor, por exemplo, que isso aqui é um nível salarial. Então aqui vai ser salários. Ótimo. Aí, quando você trabalha aqui com salários, você tem que manter nos salários, por exemplo, R$100 aqui. E a amplitude semi-interquartílica vai ter como dimensão também reais. Então aqui eu tenho, se aqui for salários em reais, a minha amplitude semi-interquartílica vai ficar R$9,5. Tá? Então, por quê? Quando você faz essa conta aqui, o 48,39 eram reais aqui que estavam dentro da classe, 29,38 também, dividido por 2, continuam com reais. A amplitude semi-interquartílica é uma grandeza que tem dimensão. No caso aqui da gente vão ser reais. Isso causa um problema. Por exemplo, suponha que em vez de salários aqui sejam alturas na turma. Eu faço uma tabela com as alturas, uma tabela, por exemplo, com pesos dos alunos da turma. Eu não tenho como comparar quilograma com metro. São duas grandezas diferentes. Então, quando eu avalio aqui as medidas de dispersão absolutas, como essa aqui, a amplitude semi-interquartílica, nós temos o problema de não poder comparar coisas diferentes. Né? Nós vamos resolver esse problema no futuro, com as medidas de dispersão relativas. Tá? Mas essa aqui vale aqui para a gente ter uma noção razoável, que se você estiver usando mediana, você deve utilizar também amplitude semi-interquartílica. Vamos agora utilizar média como medida de tendência central. Dá uma olhadinha. Quando a gente utiliza a média como medida de tendência central, nós não vamos estar procurando os quartis para verificar como os dados estão dispersos. A gente vai utilizar a média mesmo. O único problema é que a gente tem que evitar os números negativos. Né? Lembra lá no início, nos vídeos anteriores, quando a gente calculava a soma dos desvios em relação à média, dava sempre zero. Isso porque os valores negativos compensavam os valores positivos e a gente caía num problema daquilo ali não servir para nada. Como é que a gente acaba com isso? Qual é a medida de dispersão que a gente cria para acabar com esse problema do número negativo? Eu vou utilizar aqui o primeiro caso, que vai ser o desvio médio. Como é que vai ser definido o desvio médio? O desvio médio vai ser definido como a soma do módulo de cada elemento x menos a média dividido pelo total de elementos. Se eu quiser trabalhar em classes ou em tabelas de frequência, não tem nenhum problema, é só a gente fazer essa adaptação aqui. O desvio médio vai ficar a soma, no caso aqui, de xi menos x médio vezes a frequência de i, e o n vai ser o somatório das frequências. Então, não tem dificuldade de passar para dados em rol, para dados tabulados e para distribuição em classes. A forma é a mesma. A única coisa que vai alterar em classe, em vez de estar o xi aqui, vai estar o quê? O ponto médio da classe. Essa aqui ela é fácil de ser utilizada, ela é rápida de ser calculada. Então, tem até aplicação prática pela velocidade, mas não pela como é que fala assim? Não pela precisão. A gente tem outra aqui que é muito melhor, que é o desvio padrão. O desvio padrão, sim. Aí o desvio padrão vai ser utilizado para praticamente tudo que a gente for usar. Como é que vai ser definido o desvio padrão? Em vez de estar trabalhando com módulo aqui é módulo, a gente vai trabalhar com quadrados. Então eu acabo também com o problema dos valores negativos. Então a gente coloca aqui desvio padrão, geralmente a gente coloca, ou a gente escreve assim desvio padrão, ou a gente coloca, dependendo, se você está trabalhando com uma amostra, com uma população, a gente vai ter símbolos diferentes. Né? O S maiúsculo para a população e o delta para amostras. Mas, de toda monta, a gente tem o desvio padrão definido dessa maneira aqui. Como eu vou levar alguma coisa quadrada, eu taco a raiz nela. Então eu coloco aqui raiz quadrada, somatório de xi menos a média ao quadrado dividido por n. Tá? Essa aqui é a definição de desvio padrão. De longe,
mais sensível, o mais utilizado, que serve para outras aplicações futuras, principalmente em probabilidade. Então, é o que a gente tem que aprender, que a gente tem que usar. As outras você pode até esquecer, mas o desvio padrão jamais. Na dúvida, usa sempre desvio padrão como método de medida de dispersão, a não ser que você esteja utilizando a mediana, aí você vai ter que usar os quartis ali para verificar, né, como é que está sendo a variabilidade dos dados. O quadrado de desvio padrão é chamado de variância. Para que serve variância? Basicamente é só para facilitar as contas, não precisar ficar calculando toda hora a raiz quadrada. Então, para algumas generalizações, fazendo conta, a gente utiliza variância. Mas o que importa para a gente é o desvio padrão. Uma coisa aqui importante, imagina que eu estou calculando o desvio de alguma coisa em metros. Aí eu vou pegar, a média vai estar em metros também. Por exemplo, a altura dos alunos da turma. A média também vai estar em metros. Aí quando eu levo ao quadrado, vai para metro quadrado. Quando eu pego a raiz, volta para metro. Então o desvio padrão também tem a dimensão igual aos dados que eu tinha antes. Você estava trabalhando com os dados em metros, o desvio padrão vai dar em metros. E para finalizar, aqui coisas sobre desvio padrão, esse aqui você tem que saber. Tá? De preferência você tem que ter ele até memorizado. A gente vai usar muito, então vale a pena ter ele memorizado. Vamos dar uma olhadinha como é que a gente pode aqui calcular o desvio padrão de uma massa de dados. Aí eu vou gerar essa massa de dados aqui utilizando uma planilha. Aqui, ó, nessa nossa planilha, eu vou colocar aqui uma distribuição daquela maneira ali que eu já mostrei para vocês nos vídeos anteriores, mas que facilita aqui a montagem do raciocínio que a gente vai estar utilizando. Vamos pegar aqui, eu vou colocar uma média. Na verdade, isso aqui, para eu gerar esses dados, eu tenho que dar aqui qual é a média, eu vou estar trabalhando, e o desvio padrão. Professor, mas você está atropelando as coisas. Mas é só para a gente montar primeiro os dados aqui. Então eu vou botar aqui uma média de, sei lá, como se fosse a altura, 160. Vou botar aqui um desvio padrão de 15. Tá, então ele vai me dar ali a primeiro dado com 161. Se você chegar aqui para baixo, ele vai gerar um monte de outros dados ali, variando em torno do que eu tinha colocado ali de 160. Só que eu quero mais um pouquinho, eu quero que ele me dê esses dados aqui, não com um monte de casa decimal, porque era só duas aqui. A altura, né? Então, dá para ter só uma casa, na verdade. Vamos botar aqui só uma casa. Ele vai me dar ali a altura com 123,8 a primeira. Eu vou pegar as outras também. Vou pegar aqui, então, 20 dados aqui para a gente trabalhar. Então aqui, ó, vamos pegar esses dados, vamos calcular aqui o desvio padrão deles. Para não ficar aqui trocando toda hora, eu vou pegar aqui, eu vou copiar e vou colar em cima dele mesmo, só os números. Agora eu tenho um número lá, 149,9, e eu vou colocar aqui eles centralizados. Eu gosto deles assim. Então isso aqui pra gente vai ser para alturas em centímetros. Alturas da turma. Tá? Dos alunos. Como é que a gente vai tirar aqui o desvio padrão? Esse aqui pra gente vai ser o X, né? Então posso colocar aqui até alturas, eu vou botar, vai ser a variável X. Então aqui eu tenho X1, X2, X3, etc. Tá? Primeira coisa que eu vou ter que calcular para eles é a média. Então vou pegar aqui a média. Eu já vou logo na fórmula pronta aqui. Tá? Então a média da turma fica 161,26. Né? Você sabe que vai ser somar e dividir aqui pelo número, unidade de dados. Né? E como é que a gente vai fazer para calcular o desvio padrão? Eu vou ter que calcular o xi menos o x média ao quadrado. Então eu vou colocar aqui, ó, xi menos x média. Eu chamo de x barra. Tudo isso aqui é elevado ao quadrado. Esse cara vai ficar esse aqui menos o x médio. Tudo isso aqui tem que estar elevado ao quadrado. Só lembrando, eu tenho que fixar aqui porque eu quero utilizar esse dado aqui toda hora. Então aqui, eu esqueci de levar ao quadrado, precisa do número negativo. Então agora não vai dar mais. Vou pegar esses dados todos aqui. Né? Observa aqui que se eu somar todo mundo, eu obtenho, tirar a média aqui de todo mundo, eu obtenho a variância.
Né? O que eu vou estar calculando? Xi menos x médio. Se eu pegar a média dele, somar todo mundo e dividir por n, a gente vai estar trabalhando com a variância, que é o quadrado de desvio padrão. A variância, na verdade, vai o quê? Vai ser a média desses dados que eu coloquei aqui. Eu podia fazer também o quê? Se eu for usar a fórmula de cara, somo todo mundo, somo todos x menos x barra ao quadrado, né? Somo todo mundo dividido por n, isso aqui equivale à média. Então, variância vai ser igual aqui. Esse grupo todo aqui de dados, né? Então, a gente vai ter a variância aqui, o desvio padrão. Igual, aí eu pego a raiz quadrada dele. A gente tem aqui o desvio padrão como 13,70 desses dados que eu coloquei aqui. Aí você pergunta assim, professor, tem uma fórmula aqui ali no Calc que calcula isso? Tem. Deixa eu pegar aqui para você. Só que você vai ver que tem uma diferença e eu vou tratar dessa diferença agora. Bom, deixa eu botar aqui, desvio padrão. Aí eu venho para cá igual. Aí eu tenho que botar aqui, né? STDEV, quer dizer Standard Deviation, que é desvio padrão em inglês. Aí se eu colocar aqui, ó, você vai ver ali que tem dois tipos. Aqui, o P e o S. Esse P e S, o P é de população. E o S é de sample, quer dizer amostra em inglês. Existem dois tipos de desvio padrão. Esse é o grande problema. Um desvio padrão amostral e um populacional. Quando você usa população, você vai usar o desvio padrão populacional, que é esse que eu coloquei aqui no quadro para vocês. Mas existe também o amostral, e eu vou mostrar a diferença. Esse aqui que a gente está calculando é o desvio padrão populacional. Deixa eu colocar aqui então o P. E aí, vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado. Eu aqui usei os dados errados, ó. Olha a bobagem que eu fiz. Em vez de C2, é B2. B2 até B21. Vi que deu um resultado errado? O que é isso? Né? Aqui você observa exatamente o mesmo resultado. Se eu usar o desvio padrão amostral, dá diferença. Vamos voltar aqui para o nosso papelzinho virtual para a gente ver isso. Esse aqui é o desvio padrão populacional. Esse aqui, então, são dados populacionais. Para dados amostrais, aqui desvio padrão amostral, esse é meu gato querendo carinho. O desvio padrão amostral vai ficar raiz quadrada de somatório de xi menos x barra ao quadrado. Em vez de dividir por n, vai ser n menos 1. Não cabe muito aqui a discussão do porquê que é dividido por n menos 1 e o outro é dividido por n. Mas a explicação é que quando eu estou usando o desvio padrão amostral, eu tenho 1 grau de liberdade a menos em relação ao desvio padrão populacional. Seria um caso, uma discussão um pouco mais aprofundada, que não é o caso aqui. Tá? Eu só vou mostrar aqui para vocês que eu posso calcular o desvio padrão amostral e o Calc vai me dar também. Então aqui deixa eu pegar aqui o desvio padrão amostral. Só para vocês. Droga. Aqui o desvio padrão, vou botar assim amostral. Tá? Aí como é que ele vai ficar? Vai pegar, em vez da média aqui, vai ficar igual a soma desses dados que eu coloquei. E dividido pela quantidade de termos aqui, menos 1. Eu tenho aqui 20 termos, então aqui dividido por 19. Isso aqui, na verdade, vai me dar a variância, quando eu pegar aqui, ó, 186. Mas quando eu pego esse valor aqui, ó, e pego a raiz quadrada dele, vou pegar aqui, raiz quadrada desse valor aqui, tá? Esse aqui vai me dar o desvio padrão amostral. Eu posso pedir ao Calc também para... deixa eu botar aqui desvio padrão, então, populacional. E embaixo, eu vou pegar o desvio padrão amostral. Então, o desvio padrão amostral aqui
vai ficar igual. Aqui eu vou pegar o S. Esse S vem de sample, que é amostra em inglês. Eu peguei de novo os dados errados. Eu peguei os dados elevados ao quadrado. Tem que pegar os dados não elevados ao quadrado. Então aqui é B2 e não C2. B2, B21. NEC bateu com 13,65. O desvio padrão, tanto o amostral quanto o populacional, ele é extremamente sensível. Eu vou fazer uma diferença aqui, ó, muito pequena nos dados. Deixa eu pegar esse valor aqui, ó, vou botar o desvio padrão original. Deixa eu pegar aqui um cantinho. Ó, aqui, ó. Peguei aqui, fiz aqui, ó, colar especial, texto não formatado. Aí a gente tem aqui esse valor guardado e eu vou fazer algumas alterações aqui pequenininhas. Vocês vão ver que dá uma diferença absurda ali. Em vez de 143,1, vamos botar 143,09. Observa ali, ó, que o desvio padrão já deu uma alterada, bem razoável. E a diferença que eu dei foi mínima. Em vez de 170,6, vamos botar aqui 170. Tá? Olha aqui, ó, como é que eu já tenho uma diferença muito grande no meu desvio padrão. Então ele é extremamente sensível. Qualquer alteração nos dados que eu faça causa uma variação grande no desvio padrão. Pelo menos uma variação que eu sinta com facilidade. E não precisa ser variações grandes. Variações pequenas nos dados de entrada fazem com que o desvio padrão sofra uma diferença muito grande. Tá? O mesmo problema que eu tinha quando eu estava estudando amplitude semi-interquartílica, eu tenho aqui no desvio padrão, no tocante à unidade que eu estou trabalhando. Tá? Então, isso tem que ficar bem na cabeça de vocês. Quando eu coloco aqui o desvio padrão ali nas alturas, em centímetros, como meus dados de entrada foram alturas em centímetros, o desvio padrão vão ser alturas em centímetros. Isso não vai alterar. Tá? Isso é importante sempre a gente ter na cabeça. Uma coisa assim que as pessoas demoram a entender é qual é o significado do desvio padrão. O que significa esse número aqui? 13,28 que a gente achou na planilha. Esse número, se você olhar para ele simplesmente sem o contexto, ele não significa nada. Mas ele serve para você comparar com alterações que você faça. Então, assim, tem vamos dizer assim, uma interpretação física do desvio padrão? Na verdade, não. Esse é o problema. Mas você sabe como é que ele está variando. E eu sei, e eu posso colocar limite. Vamos supor assim, ó, eu quero comprar peças que sejam, em média, com 10 centímetros, mas eu não quero muita variabilidade. Então eu imponho um limite de desvio padrão para ele. Para um lote, por exemplo. Então eu coloco assim, ó, eu quero um lote que tenha as peças com 10 centímetros e o desvio padrão máximo do conjunto tem que ser 0,5 centímetros. Tá? Então eu vou ter que ter uma certa precisão na fabricação dessas peças, de maneira a obter o desvio padrão que eu estou exigindo. Obviamente, quanto menor o desvio padrão, deverá ser mais caro, o lote deverá ser mais caro, né? Porque você vai ter que ter muito mais cuidado a fazer ali as peças que você está pedindo. Tá? Mas uma das aplicações é essa. Eu te dou configurações de uma peça, por exemplo, para uma compra. E eu quero dentro dessas especificações certinhas aqui. Tá? Então, o desvio padrão vai servir para isso. Algo importante aqui a salientar é que existe uma maneira um pouquinho mais rápida de calcular o desvio padrão. Essa fórmula que tem aqui, a fórmula, vamos dizer assim, clássica do desvio padrão, ela pode ser melhorada para uma forma que é mais fácil fazer conta, de maneira que eu não preciso fazer toda hora xi menos x barra, pegar o quadrado. A gente tem uma maneira um pouquinho mais rápida de fazer. Vamos dar uma olhada como é que pode ser feito isso. Eu parto aqui do desvio, vamos dizer assim, da variância, para evitar aqui o quadrado, só para a gente enxergar melhor. Depois eu adapto aqui para desvio padrão amostral. Então, só para eu colocar aqui para facilitar, temos a variância igual ao somatório de xi menos x barra ao quadrado sobre n. O que a gente pode fazer? Primeiro eu posso colocar 1 sobre n para frente, e aí a gente vai ficar só com somatório. Esse somatório eu posso abrir utilizando o binômio normal. Xi ao quadrado menos 2x barra vezes x
aqui é o xi, né? Mais x médio, x barra ao quadrado. Aí você pode separar os somatórios. Aqui entra mais como usar os somatórios do que saber fazer alguma coisa extra. Então aqui, separando os somatórios, vai ficar somatório de xi ao quadrado menos 2x barra vezes o somatório de xi mais... Aí a gente tem o somatório de x barra ao quadrado, né? E esse aqui não tem um índice variando. Então ele é n vezes x barra ao quadrado. Agora, para facilitar, é bom você usar a distributiva. Já vai enxergar por quê. Aqui vai ficar o somatório de xi ao quadrado sobre n menos 2x barra vezes somatório de xi sobre n mais o somatório. Aqui a gente usa o somatório de uma constante, a gente pode colocar a constante para fora, né? E aí vai ficar somatório de 1, que é n. Só que passando a distributiva no n, que vai ficar n embaixo também. Aí olha só o que acontece. Esse primeiro termo aqui é a média dos xis ao quadrado. Então eu posso colocar xi ao quadrado barra. A barra envolve quadrado, ou seja, a média dos termos elevado ao quadrado. Esse cara que está aqui é um x barra também. Então a gente pode colocar menos 2x barra ao quadrado. E do outro lado tem mais x barra ao quadrado, porque esses n's aqui podem ser cortados. Isso aqui vai ficar o quê? Xi ao quadrado menos x barra ao quadrado. Essa aqui é a variância, a forma chamada forma abreviada da variância. Como é que é a forma abreviada do desvio padrão? Vai ficar raiz quadrada de xi elevado ao quadrado barra menos x barra ao quadrado. O x barra ao quadrado é o quadrado da média. Tá? Essa forma aqui é muito mais rápida. Vamos dar uma olhadinha, utilizando aqui as planilhas, para a gente ver que a gente chega no mesmo resultado. Aqui eu vou colocar só o xi ao quadrado. Então eu vou colocar aqui xi elevado ao quadrado. Vai significar que eu vou pegar esse cara que está aqui, né, e elevar ao quadrado. Né? Deixa eu botar todo mundo centralizado aqui. E eu vou pegar esse aqui e jogar todo mundo para baixo. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o xi barra ao quadrado, é essa média aqui. Vou botar o desvio padrão aqui. Desvio padrão, aqui no caso populacional, abreviado. Pelo método abreviado. Então o que a gente vai fazer pelo método abreviado? Né? Eu vou pegar o x ao quadrado barra, que é igual a média desses termos. Então está aqui. A média desses termos aqui. Menos a média que a gente já calculou elevado ao quadrado. Então, menos a média que a gente tem aqui elevado ao quadrado. Você vai falar, esse aqui só não deu igual, mas deu a variância. O que está faltando aqui? Tirar a raiz quadrada. E aqui, aí eu obtenho exatamente igual o valor que a gente tinha encontrado antes. 13,2876466. Então é mais fácil você fazer por esse método. É muito menos trabalhoso, tem muito menos custo computacional fazer por esse método aqui. Tá, será que dá para passar isso para dados amostrais? Dá também. Né? Deixa eu só adaptar toda a parte aqui que eu fiz no papel para os dados amostrais. Então aqui, né, nós temos, eu vou botar aqui, desvio padrão amostral. Né? A única diferença é que aqui vai estar n menos 1. Né? Vamos ver como é que é a variância. Né? Então a variância, eu boto 1 sobre o n menos 1 para frente. E tem evidência para todo mundo. Aí vezes, aí eu tenho aqui o somatório de xi menos x barra ao quadrado. Que eu posso colocar somatório de xi ao quadrado menos 2xi, x barra, mais x barra ao quadrado. E aqui
nós vamos ter 1 sobre n menos 1. Agora, interessa aqui para mim também separar esses somatórios. Aí a gente vai ter aqui somatório de xi elevado ao quadrado menos 2x barra vezes o somatório de xi. Aí aqui mais o somatório de x barra ao quadrado. Então, vamos ver como é que a gente pode agora conseguir colocar médias aqui. Primeiro 1 sobre n menos 1 permanece. E me interessa aqui multiplicar, nesse ponto aqui, multiplicar e dividir por n, que eu consigo chegar no xi ao quadrado em média, xi ao quadrado barrado. Então a gente vai ter aqui xi ao quadrado barrado, eu multipliquei em cima e embaixo por n. Vou até fazer devagar. Então vai ficar n vezes, aí eu vou botar assim, xi ao quadrado sobre n, não alterei o resultado, menos 2x barra, aí eu vou multiplicar por n e dividir por n, somatório de xi sobre n. Aí você tem que identificar que isso aqui é média já, né? Essas partes aqui são média, porque está dividido por n. Tá? Aí agora vai ficar aqui mais n vezes x barra ao quadrado. Agora, o que nós temos? 1 sobre n menos 1, que multiplica n vezes x ao quadrado barrado. Aí aqui, esse outro do lado vai ficar menos 2x barra ao quadrado vezes n, porque esse aqui vai ficar igual a x barra, multiplicado com 2 na frente. Aí vai ficar menos n vezes 2x barra ao quadrado. É a diferença do x ao quadrado barra e x barra ao quadrado. Aí aqui vai ficar mais n vezes x barra ao quadrado. Jogando para o outro lado, 1 sobre n menos 1. Vezes, aí agora eu coloco um n, né, que o n pode sair. Aí vai ficar x barra ao quadrado menos x barra ao quadrado. Aqui deixa eu melhorar o x ao quadrado barra, deixar ele bem, x ao quadrado barra, aí vai ficar menos x barra ao quadrado. Como é que vai ficar o desvio padrão amostral? Vai ficar raiz quadrada de n sobre n menos 1 vezes raiz quadrada de x ao quadrado barra menos x barra ao quadrado. E esse termozinho aqui é o que corrige o desvio amostral o desvio populacional para o desvio amostral. Esse termo aqui é bem importante. Tá? É um fator de correção que você passa multiplicando esse termo, o desvio padrão populacional se transforma em desvio padrão amostral. O que é interessante aqui é que depois de n igual a 30, isso aqui praticamente não faz diferença, é quase igual a 1. Então, depois de 30 não se costuma utilizar o desvio padrão amostral. Tá? Fica para você tentar, então, comprovar na planilha que os dois funcionam. Tá? Para fechar medidas de dispersão, vamos a duas propriedades do desvio padrão que a gente vai utilizar futuramente, principalmente quando a gente estiver utilizando o teorema do limite central. Dá uma olhadinha nele aqui. Então vamos para as duas propriedades principais do desvio padrão. A primeira é, se você pegar todos os termos da tua dispersão, pegar todos os teus dados e somar por uma constante, ou subtrair por uma constante, o desvio padrão não se altera. E a segunda é, se você multiplicar todos os termos por uma constante, ou dividir, o desvio padrão vem multiplicado por essa constante. Vamos dar uma olhadinha como é que funciona nos dois, e eu vou utilizar os dados que a gente já trabalhou para comprovar esse resultado. Então vamos lá, vamos colocar aqui um conjunto de dados dado por x1, x2 até xn. A gente sabe que a variância, entra para a variância que é mais fácil, né? A variância vai ficar igual ao somatório de xi menos x barra ao quadrado sobre n. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um conjunto y, que vai ser x1 mais a, x2 mais a,
até xn mais a. Você deve lembrar, como propriedade da média, que a média de y vai ficar igual a média de x mais o a. Ou seja, você adicionando um fator constante à massa de dados, a média vai vir adicionada a essa constante. Se a for um número negativo, vai ser subtraído, não faz diferença. Então aqui, ó, como é que a gente vai tratar a variância agora do conjunto y? Vai ficar igual ao somatório. Aí a gente tem aqui o xi, no caso, mais a, menos. Aí você tem o x barra, vai ficar também adicionado de a. Isso aqui vai estar ao quadrado sobre n. O que vai acontecer aqui de importante? Ó? Esse a corta com esse a. Então você não altera o resultado. Então vai ficar somatório de xi menos x barra ao quadrado sobre n. Por conseguinte, como o desvio padrão é simplesmente a raiz quadrada da variância, então o desvio padrão de y vai ficar igual a somatório de xi menos x barra ao quadrado dividido por n. Eu vou pegar aqui e traçar a raiz quadrada. Tá, então ele não se alterou. Vamos agora alterar essa ideia que a gente tem. Em vez de somar, vamos colocar multiplicar. Então aqui eu vou escrever multiplicando. Tem que subir. Só para eu não ter trabalho de escrever de novo. Aqui vai ser a 2. Então, multiplicando um valor constante aos dados de uma distribuição, o desvio padrão se multiplica por essa constante. Se altera, melhor, por essa constante. Melhor, sendo multiplicado por essa constante. Vamos ver como é que esses cálculos aqui se alteram. Em vez de ter aqui x1 mais a, x2 mais a, etc., o que nós vamos ter? x1 vezes a, x2 vezes a, e assim sucessivamente, até xn vezes a. A média também, vocês devem lembrar que vem multiplicada por esse mesmo fator. Então aqui também é vezes a. A gente vai ter que alterar agora a fórmula um pouquinho. Eu vou escrever de novo. Agora, como é que vai ficar? Como é que vai se transformar a fórmula para y? Vai ficar o somatório, no caso de yi menos y barra elevado ao quadrado sobre n, mas nós sabemos quem é o yi, vai ficar igual ao somatório de y vai ficar a vezes x, então somatório de a vezes xi, menos, aí eu tenho a vezes a média de x, isso tudo aqui está elevado ao quadrado, dividido por n. O que eu posso fazer? Coloco o a em evidência, vai sair a ao quadrado. Então vai ficar a ao quadrado vezes o somatório de xi menos x barra ao quadrado sobre n. Ora, o que isso aqui está informando para mim? Deixa eu consertar aqui. A variância de y vai ficar então igual a ao quadrado vezes a variância de x. Em outras palavras, o desvio padrão de y vai ficar igual a vezes o desvio padrão em x. Isso aqui vai ser bem importante no futuro, então é bom guardar isso aqui para utilizar depois. Vamos dar uma olhadinha que isso aqui realmente ocorre. Voltando aqui para a nossa planilha, nós temos aqui a nossa distribuição de dados. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui qual é o desvio padrão populacional que a gente tem, só para facilitar, que é esse cara aqui, desvio padrão populacional, está lá. Eu vou pegar esse termo, vou copiar e vou salvar aqui, mas só um número. Tá? Então, aqui eu tenho só um número ali, eu não tenho nenhuma fórmula para ele. E nós vamos ter que encontrar esse mesmo valor utilizando... eu vou alterar esse valor, multiplicando aqui por um fator os dados que a gente tinha, e nós temos que mostrar que o desvio padrão vai vir multiplicado por 3. Ou pelo fator que eu colocar. Então, vou botar fator 3 aqui. Fator 3. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui todos os dados aqui em x. Inicialmente, eu vou copiar esses dados que estão aqui. Tá?
Vou botar aqui. Então, eles aqui. Aí eu vou pegar esse cara aqui e vou dizer que eu quero que ele seja esse cara que está aqui, inicialmente, somado pelo fator. Só que eu tenho que fixar ele aqui. Né? Bom, fixei ele aqui. Vou pegar todo mundo para baixo. Bom, eu cheguei em uma nova distribuição populacional, que é 13,2876. Ué, não alterou nada. Nem pode alterar, porque eu estou somando uma constante. Agora, vamos, em vez de somar, como a gente viu, somando, você não altera o desvio padrão. Agora, em vez de somar, vamos multiplicar. Então, em vez desse aqui, eu multiplico. Opa. Tá? Agora, você pode observar que o desvio padrão já mudou bastante, só com aquela alteração, né? De 13 passou para 63 lá. Agora eu vou passar para todo mundo. Eu venho aqui. No novo desvio padrão está em 39... está em 39,86 aqui. Será que se eu pegar esse valor que eu encontrei aqui e dividir pelo que eu tinha guardado antes, vai dar 3? Dá exatamente 3. Ou seja, eu peguei os resultados de um pelo outro e deu 3. Tá? Isso aqui comprova, então, numericamente, o que a gente verificou analiticamente, né, demonstrando. Para terminar, vou mostrar para vocês como é que a gente tira o desvio padrão utilizando classes, né, ou dados tabulados. Vamos dar uma olhadinha nisso. Para calcular então o desvio padrão em uma distribuição em classes, vamos pegar, serve igual, né? Vai ser exatamente igual para os dados tabulados. Vamos pegar aquela distribuição ali velha de guerra que a gente já tinha. Deixa eu colocar ela aqui. Bom, dei uma aumentadinha nela aqui para a gente poder trabalhar melhor com ela. Aqui a gente vai ter que colocar os pontos médios das classes. Se você estiver trabalhando com os dados tabulados, a diferença você vai ter o dado ali, exatamente, né? Só isso. Aqui a gente está considerando que todos os dados da classe vão estar na posição 15. Na outra aqui, 25, 35, 45, 55 e 65. Né? Aí o que a gente vai fazer? Para calcular o desvio padrão, eu vou adaptar um pouquinho a fórmula. Então aqui, iniciando pela forma clássica, como é que a gente tinha aqui? Né? O desvio padrão. Vou trabalhar aqui com populacional para não ter que ficar me preocupando muito ali com N. Né? Então vai ficar igual o que aqui? Raiz quadrada do somatório de xi menos x barra ao quadrado sobre n. Nosso objetivo vai ser adaptar essa fórmula para a distribuição em classes. Então, como é que vai ficar aqui? Eu vou supor, né, que todos os elementos da classe são aqui no caso 15 e vou ter que multiplicar aqui pela frequência. Então a gente vai ter aqui igual a raiz quadrada de... Como é que vai ficar? Em vez de estar usando aqui o xi, a gente vai ter o ponto médio i, né, menos a média, vezes a frequência, aqui dividido pela soma das frequências. Né? Para a gente ter isso aqui sempre visível, eu vou passar o desvio padrão aqui para cima. Vamos ver então como é que fica isso aqui na nossa planilha. Aqui na nossa planilha já tem aqui as classes e a frequência. O que a gente precisa fazer? Achar primeiramente a média. Para a gente achar a média, o que a gente vai precisar? Do ponto médio em I vezes a frequência em I. Então a gente vai ter aqui igual a aqui 15 vezes o 5. Vou precisar de todo mundo. Aqui eu posso diminuir um pouquinho o tamanho das células. Né? E a gente vai precisar da média. Como é que vai ficar a média? A média vai ficar igual à soma dos pontos médios vezes a frequência dividido pela soma da frequência.
né? Então, em média ali, a gente tem a média ali desse conjunto como 38,69. Ok, agora, o que a gente precisa? Eu preciso passar esses dados para obter o... Agora, eu preciso pegar esse dado da média para construir aqui o desvio padrão. Para isso, o que a gente precisa fazer? Eu vou pegar, diminuir cada dado dos pontos médios. Então, a gente vai ter aqui, na verdade, então, o quê? O ponto médio, aqui menos a média, que é o x barra. Aí eu vou pegar isso aqui e multiplicar por FI. Uma coisa aqui que na fórmula ficou errado é que aqui tem um quadrado, né? Então, deixa eu colocar aqui um quadrado. Aqui eu esqueci de elevar ao quadrado, né? Que veio lá da fórmula original. Então aqui a gente vai ter que pegar esses dados aqui, elevar ao quadrado e multiplicar pela frequência. Vou botar aqui direitinho, né? Para a gente ficar com ele correto. Então vou pegar aqui igual. Aí a gente vai pegar ponto médio. Cadê o ponto médio? Está aqui. Menos a média. Essa média tem que ficar fixa. Então aqui não é uma célula que vai variar. Vou pegar, elevar ela ao quadrado e multiplicar pela frequência. Vou pegar esse dado que está aqui ainda, multiplicar pela frequência. Vezes a frequência, que é esse dado aqui. Vou pegar aqui todo mundo, somar aqui. O que a gente precisa fazer agora? Eu preciso dessa soma aqui, dividido pela soma das frequências que eu tenho. Então aqui a gente vai obter a variância. A variância vai ficar igual a soma desses termos aqui, dividido pela soma desses termos aqui. E a gente vai ter, com isso, o desvio, a variância. Como é que a gente vai pegar o desvio padrão? A gente tem o desvio padrão aqui, então, de 13. Né? Significando aqui como é que esses dados aqui estão dispersos. Bom, com isso, para você adaptar aqui ao caso da fórmula abreviada, é exatamente o que a gente fez antes, né? Eu acho que posso deixar aqui para vocês tentarem desenvolver a fórmula. Bom, para a gente fechar a parte de dispersão, a gente vai precisar estudar a dispersão relativa. A dispersão relativa é a forma que a gente encontra para comparar dados com dimensões diferentes. Eu vou pegar aqui, vou fazer aqui pegar aqui uma terceira planilha, onde eu vou colocar dados de altura e dados de peso de uma turma. Por exemplo, vou pegar aqui, abrir uma planilha. Então, deixa eu pegar aqui, botar aqui alunos de uma turma. Então, vou pegar aqui, vai do aluno 1 ao aluno, sei lá, 20. 7, 20, tá? Eu vou pegar aqui e botar uma dispersão para as alturas e outra dispersão para o peso da turma. Então, deixa eu botar aqui alturas. Né? Deixa eu botar, então, aí eu vou botar aqui range. Aí eu vou botar aqui na altura 165, como a gente já tinha visto. E aqui eu vou botar uma dispersão bem alta, um desvio padrão alto, vou botar 25. Vai aparecer gente com alturas bem diferentes aqui. Tá? Então tem aqui, ó, desde cara com 1,10 m até cara com quase 1,90 m ali. Então a gente vai ter, coloquei uma dispersão bem grande dos dados. Agora aqui para peso também. Então aqui vai ficar igual. Vou botar aqui também.
Só que para peso, vamos botar ali que está em torno de 60 quilos e uma dispersão de 10. Eu vou pegar. Aqui vai estar o peso pessoal. Eu vou só fixar esses valores aqui para não ficar toda hora alterando. Né? Agora não tem mais uma fórmula e eu posso também diminuir aqui a quantidade de casas, né? Então, botar duas casas, botar uma casa só. Para a gente ter ali a altura e o peso do pessoal. Esqueci de fazer na última. Que droga. Então, aqui abaixo ali. Tá? Então nós temos aqui a altura e o peso do pessoal. E eu quero ver aqui agora a variabilidade aqui de cada um. Então, para não perder tempo, então vou calcular aqui desvio padrão das alturas. E aqui desvio padrão de peso. Né? Aqui vai ficar o quê? Igual, aí eu vou pedir logo a fórmula aqui dada pelo próprio Calc. Opa. Então aqui é a de pesos aqui. Aí você me pergunta, qual que tem maior variabilidade? Eu não posso dizer só olhando esses números, aparentemente a altura é maior, mas não tem como eu te dizer. Por quê? Quando eu calculo o desvio padrão, voltando para cá, né? A gente tem aqui em alturas, por exemplo, eu tenho em centímetros, né? Então aqui a altura em centímetros. E eu tenho desvio padrão em centímetros também. Ora, como é que eu vou comparar o peso, que é dado em quilogramas, tanto o desvio padrão aqui também vai ser dado em quilogramas? Porque eu tenho unidades diferentes. Como é que eu faço para permitir com que eu não trabalhe com essas unidades? Na verdade, eu vou ter que adimensionalizar qual o meu desvio. Quando eu estou usando média aqui, no caso desvio padrão, a gente vai estar trabalhando com coeficiente de variação. Então, o coeficiente de variação vai ser uma maneira de eu adimensionalizar o desvio padrão. Coeficiente de variação. A gente costuma dizer só CV. O CV vai ficar igual ao desvio padrão. No caso aqui, a gente está usando... Posso usar essa, né, que eu estou usando como se fosse uma população, e aqui dividido pela média. Agora, observa o seguinte, eu estou em centímetros, no desvio padrão, centímetros na média, divide um pelo outro, vai dar uma grandeza adimensional. Mesma coisa com quilo. Aí eu posso comparar os dois. Voltando para a planilha aqui, no nosso exemplo, a gente vai ter aqui o coeficiente de variação das alturas. Né, que vai ficar igual ao desvio padrão, aqui, dividido pela média. Então aqui eu vou botar logo aqui. Né, e aqui nas alturas. Tá? Então o meu coeficiente de variação é 0,13. E qual será o meu coeficiente de variação de pesos? Né, vai ficar igual ao desvio padrão de pesos dividido pela média dos pesos que estão aqui. Então a gente verifica aqui, ó, que a variabilidade dos pesos é maior que a variabilidade das alturas. Né? Para isso eu tive que adimensionalizar a grandeza. Tá? Esse aqui é quando eu trabalho, o coeficiente de variação vai ser utilizado quando a minha medida de tendência central for média. Então aqui a gente tem medida de tendência central, é média. E quando for mediana? Aí a gente não trabalha com coeficiente de variação. Quando a medida de tendência central é a mediana, nós vamos trabalhar com desvio quartil reduzido. Né? A adimensionalização é feita com desvio quartil reduzido.
E a fórmula vai ser simplesmente o desvio quartílico dividido pela mediana. Simplesmente isso aqui. Se eu preferir, vai ficar o Q3 menos o Q1 sobre 2 vezes a mediana. Isso aqui é feito para dimensionalizar a amplitude semi-interquartílica. Aí a gente consegue trabalhar também de forma a comparar grandezas que têm dimensões diferentes. Pessoal, eu ia colocar mais um itemzinho aqui para a gente estudar, que era de assimetria. Tem tudo a ver com o que foi estudado até agora, envolve moda, médio e mediano. Mas o vídeo começou a ficar grande demais, já está com mais de 1h20. E eu acho também que não deve passar. Esse aqui tem que ser um limite que eu acho que eu não gosto de passar. As minhas experiências anteriores foram péssimas com vídeos maiores que esse. Então eu deixei esse tema para a próxima aula. E eu agradeço aqui a vocês por terem ficado até o final. E eu espero que seja inteligível tudo que eu falei aqui para vocês. Um grande abraço. Até a semana que vem. Valeu, gente.